Salve, salve, galera! Mais um videozinho, mais uma aula agora a respeito de especiação. A especiação é o último ponto de evolução, né? Então, o que vem a ser especiação? Como o nome já diz, a especiação é a ação de formar uma nova espécie, formar uma espécie. Tá aí o conceito bem bonitinho aí, ó. É o termo usado para referir-se à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. De uma maneira resumida, podemos dizer que se trata de um processo de surgimento de uma nova espécie. O evento crucial para que aconteça a especiação, a formação de uma nova espécie, é o isolamento reprodutivo. Pessoal, vamos fazer um acordo aqui. Para que uma nova espécie possa surgir, ou melhor, para que uma nova espécie, de fato, tenha a característica de ser considerada uma outra espécie, ela tem que ter isolamento reprodutivo de uma outra espécie, da outra espécie. O que é isolamento reprodutivo? É a incapacidade de perpetuar a espécie. E isso é isolamento reprodutivo. Tá certo? Beleza? Então o que ratifica, coloque logo essa frase aí. O que ratifica a formação de uma nova espécie é o isolamento reprodutivo. Tá bom, turma? Beleza? Eu pus aí uma imagenzinha de uma população de formigas. E o que é população? É um conjunto de indivíduos de mesma espécie, né? Beleza? Então, o que é espécie? Espécie é um conjunto de indivíduos que, quando cruzados, geram descendentes férteis. Você está vendo essa árvore aqui, né? Essa árvore filogenética. Olha que legal. Aqui eu tenho esponjas, quinidários. Eu tenho platelmintos, que é a planária, né? Tenho aqui, ó, nematelmintos. Existem aqui moluscos, anelídeos, artrópodos, parapoxa, né? Existe aqui nodermas, existem cordados, protocordados, né? Cordados propriamente ditos, cordados do subfilo vertebrata. Então, note que eu tenho um grande número de seres vivos e que todos eles possivelmente tiveram o mesmo que ancestral. Para que esse ancestral pudesse dar origem a toda essa diversidade que está aqui, ó, foi necessário que um conjunto de eventos viabilizando a formação cada vez maior de novas espécies, tá certo? Então, esse videozinho é para a gente estudar a formação de uma nova espécie. Vai desculpando aí, às vezes, Peu aparece aqui e o som dele, a vozinha dele aparece também, né? Já passa de que horas são aí, rapaz? São 23h33, 23h33, e ele continua acordado, rapaz. Perdeu completamente o horário desses meninos. Valeu. Ó, amanhã, galera, amanhã, 6 de abril, aniversário de Maricota, de minha filha, 11 anos, viu? Quem tiver lá, ó, seguindo ela, Maria Borja Amaral Magalhães, manda os parabéns lá pra ela, viu? Fazendo a médiazinha dela. Valeu, galera. Vamos lá. Ó, a especiação, ela pode ser, tem aqui 3 tipos. Alopátrica, vixe, tá muito azul. Aqui, ó, alopátrica, ela pode ser parapátrica ou pode ser simpátrica. Quando a especiação for alopátrica, ela vai ter barreira geográfica. O grupo que separa do outro grupo
são totalmente isolados. E galera, me vejam falando isso. É a especiação mais cobrada em prova, tá certo? A alopátrica. Alopátrica com isolamento geográfico, tá certo? Beleza? Perfeito? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Ela tem barreira geográfica e quando essa barreira é removida, se o grupo de indivíduos não puder se perpetuar, se o grupo de indivíduos tiver isolamento reprodutivo, eu posso afirmar que o vermelho e o verde são de espécies o quê? Novas. A especiação parapátrica é quando os indivíduos, né, eles vão apresentar um ambiente assim, um ambiente separado, né? Vão apresentar, como se fala, regiões separadas, mas dentro de uma mesma área, né? Dentro de uma mesma área, né? E aí, ó, aí tem a expansão da distribuição, gera uma zona de simpatria. O que é uma simpatria? Gerou uma zona, né? Você observa que teve a separação, mas entenda, não teve uma barreira geográfica como na alopátrica. Tem assim nichos diferentes, né? O laranja aqui se alimenta do nicho A e aqui o amarelo o nicho B. Aí com o passar do tempo forma-se novas espécies. Pode se formar novas espécies se tiver o isolamento o quê? Reprodutivo. Essa não cai tanto não. Tem uma outra variação que é chamada de peripátrica, que tem um grupo de indivíduos na periferia. Aqui, ó, fica aqui, ó, peripátrica, né? Essa parapátrica e a peripátrica, deixa eu olhar para vocês, olhando para vocês. A parapátrica e a peripátrica não cai muito não. A que mais cai, já disse, é a alopátrica, tá bom? Já a simpátrica é quando os indivíduos não são separados. Não tem nada de, nem aqui, ó, nem essa mudança aqui, eu vou ficar aqui que aqui é mais frio, vou ficar aqui que é mais quente. Não, não tem. Aqui os indivíduos, ó, eles vivem juntos, mas eles apresentam polimorfismo, eles apresentam formas diferentes, tamanhos diferentes, né? Costumes diferentes. Então isso evita que haja troca de gene. E com o passar do tempo pode ter o quê? Um isolamento reprodutivo, ou seja, formando uma nova espécie. Então, a especiação pode ser alopátrica, quando tem isolamento geográfico total, né? Total, é uma cratera que apareceu, uma montanha, um mar, um braço de rio, sei lá, tem barreira geográfica, tá bom? Não tem contato nenhum. Já parapátrica, não tem isolamento geográfico, não tem. Eles podem viver na mesma área, mas eles não entram em contato, né? E com o passar do tempo, a tendência é se diferenciar se não tiver o contato por cópula sexual, por troca de gene. Já a simpátrica não tem nada, os indivíduos vivem no mesmo ambiente, mas eles podem apresentar polimorfismo, formas diferentes, tamanhos diferentes, costumes diferentes, tá certo? E aí, como eles apresentam formas diferentes, costumes diferentes, eles não trocam genes, eles não copulam, então a tendência é o quê? A tendência é formar novas espécies. Para eu explicar melhor especiação, eu vou pegar um exemplo por alopatria, ou seja, especiação com isolamento geográfico, tá certo? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o óculos aqui. É aqui, ó. Pronto, tá aqui. Ó, veja bem. Nesse exemplo aqui, eu vou explicar para você especiação, dando ênfase às 4 etapas para a formação de uma nova espécie, tá bom? É importante que você saiba essas 4 etapas, esses 4 eventos em ordem. Primeiro evento. Primeiro, seguinte. Ó, a população habita uma região aqui de coelhos. Aí houve uma catástrofe geográfica. Aí, ó, com essa catástrofe surgiu uma barreira geográfica. Uma barreira geográfica. Com a barreira geográfica, os indivíduos que estão aqui nessa região X não entram em contato com indivíduos do Y. Então, não tem fluxo gênico. Então, a ausência de fluxo gênico, minha galera, é a não capacidade de cruzar. Como os indivíduos não cruzam,
eles não têm compartilhamento genético, eles não têm fluxo gênico. E guarde no coração, com o fluxo gênico as diferenças tendem a aumentar. A diferença desse grupo que ficou em X, tá bom? Tende a aumentar em relação aos indivíduos que estão o quê? Em Y. Beleza? Tranquilo? Segunda etapa para a formação de uma nova espécie, variabilidade genética. Os indivíduos que estão em X vão cruzar, certo? Vão gerar vários indivíduos. Esses indivíduos gerados terão características diferentes e serão aptos às condições abióticas, às condições do meio de quem? De X. Já aqui a mesma coisa, eles vão cruzar e vão gerar indivíduos diferentes que serão aptos a essas condições de Y. Beleza? Então, variabilidade genética. Então, primeiro, ausência de fluxo gênico. Essa ausência de fluxo gênico foi colaborada, foi potencializada pelo isolamento geográfico. Aí veio a variabilidade genética. O que está relacionado à variabilidade genética? Está relacionado, aqui ó, a recombinação, o crossing over, que é também chamada de permutação, tá bom? Permutação, e principalmente o que? A mutação. Ah, beleza, Sérgio. Então quer dizer que eles se separam, não tem troca de gene, porque eles não copulam, e aí as duas populações separadas serão submetidas a vários fatores, né? Radiações, então eles serão sujeitos a também, por se reproduzir de maneira sexuada, a fatores que promovem a variabilidade, que é a recombinação genética, a permutação, crossing over e principalmente a mutação. Depois disso acontecer, depois de surgir indivíduos diferentes, vem a terceira etapa. A terceira etapa é a seleção natural. Então a seleção natural vai agir sobre a população que sofreu o quê? Variabilidade genética. Então primeiro teve a separação, né? Não teve troca de gene, gerou variações por vários fatores, repito, recombinação, crossing over, mutação. E aí sobre essa população originada, extremamente diversificada, vai agir a seleção natural. Então a seleção natural, turma, que eu falei na aula passada, na aula de seleção natural, a seleção natural não criou a diversidade, agiu sobre a diversidade, né? Eliminando os menos aptos. Eliminando os menos aptos, deixando os aptos, tá certo? Aí, observe que acabou, ó, um dia, aquele isolamento geográfico, aquela barreira deixou de existir. Aí os grupos começaram a se interrelacionar. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui agora. Eles passam agora a viver juntos. Das duas, uma. Se eles cruzam e geram descendentes férteis, tudo isso que aconteceu por esse tempo, esse isolamento geográfico, essa ausência de fluxo gênico, essas variações, se eles cruzarem e gerar descendentes férteis, não foram suficientes para criar novas o quê? Espécies. Tá bom? Eles podem ser de raças diferentes, mas são de mesma espécie. Beleza? Outra. Das duas, eu falei. Das duas, uma. A primeira eu já falei. Agora a segunda. Se eles entram em contato e não conseguem nem copular, ou se eles conseguem copular, mas os gametas não se unem, ou os gametas se unem e o zigoto é inviável, ou o zigoto se desenvolve, nasce o indivíduo morre, ou o indivíduo nasce, se desenvolve e é infértil. Tudo isso são fatores que evitam a perpetuação. Então tem um isolamento reprodutivo. Então eu posso falar que eles são o quê? De espécies diferentes. Note que eu coloquei condições antes de formar o zigoto e depois de formar o zigoto. O isolamento reprodutivo pode ser de dois tipos, ou pré-zigótico, antes de formar o zigoto, ou pós-zigótico. Eu quero que você raciocine comigo e me responda. A mula, que é originada do cruzamento entre uma égua e um jumento, é pré-zigótico ou pós-zigótico? Pós-zigótico, porque a mula chegou o quê? A nascer, mas ela é infértil e não vai se perpetuar. Tá bom, turma? Então são 4 etapas, e essas 4 etapas têm que ser em ordem, tá bom? Aí, ó, as 4 etapas. Ausência de fluxo gênico, primeira. Variabilidade genética, segunda. Seleção natural,
terceira. E o isolamento reprodutivo, a quarta. O isolamento reprodutivo, minha galera, ratifica a especiação. Ratifica. Eu já falei isso lá no início. Ratifica. Então, toda vez que tiver isolamento reprodutivo, duas novas espécies, né, foram formadas. Beleza? Valeu, galera? Então, deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Ó, veja só. Eu tenho aqui, deixa eu tirar aqui, indivíduos que são de mesma espécie, né? São de mesma espécie, mas são de raças diferentes. Por exemplo, o cachorro aqui, né? Esses dois cachorrinhos aqui, ó. Beleza? Eles são de mesma espécie, mas são de raças diferentes. Tá bom? E o que são raças? São indivíduos que apresentam características morfológicas, podem apresentar características morfológicas fenotípicas diferentes, mas têm o mesmo patrimônio que genético. Agora, ó, olha esses indivíduos aqui. Isso aqui é um lobo, isso aqui é um cachorro. São indivíduos de espécies o quê? Diferentes. Então, o que são indivíduos de espécies diferentes? São indivíduos que, se cruzarem na natureza, vão gerar descendentes o quê? Inférteis. Então, quando, turma, eu falei daqueles coelhos, né? E aí, aqueles coelhos, se eles cruzam e geram descendentes férteis, são indivíduos de mesma espécie, mas podem ser de raças diferentes. Mas se eles não conseguem gerar descendentes, ou quando geram os descendentes são inférteis, eles são de espécies o quê? Distintas. Houve a especiação. Tá certo? Beleza? E para acabar, eu quero socializar algumas perguntas que vieram para mim a respeito de anagênese e cladogênese. Tá bom? Ó, anagênese e cladogênese são processos evolutivos. Na anagênese, o processo de evolução ela é progressiva. Tá bom, gente? Progressiva. O que quer dizer progressiva, Sérgio? Quer dizer o seguinte, quer dizer que ela vai, aqui ó, ela vai mudando de maneira progressiva. Então, toda vez que for anagênese, é assim, ó, progressiva, aqui ó, envolvendo uma mudança em toda a frequência genética de uma população. Então, toda a população, filho, ó, ela é mudada. Não é que um indivíduo vai se transformar no outro, não. É que aquela população vai gerar o quê? Uma nova espécie. Todos eles vão gerar uma nova espécie. Tá bom? Já a cladogênese é um outro processo evolutivo que acontece através de ramificação filogenética. Aqui, ó, desse ponto aqui, ele se dicotomiza. Tá ruim o amarelo, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho, ó. Ele se dicotomiza. Então, se ele se dicotomiza, ó, ele vai, ó, se dividir. Tá aí, ó. É a evolução com ramificação filogenética, ocasionando a ruptura na coesão de uma população em resposta às condições ambientais, resultando na dicotomia, na separação, neste caso em grupos, ok? Estabelecendo diferenças capazes de originar clados não compatíveis, ou seja, espécies diferentes, tá bom? Então, para quem me perguntou, né, veio me perguntando desde quando a gente falou de taxonomia, quando começou essas aulas EAD, né, nesse nosso curso aí, teve que ficar sem aula presencial. Desde lá, algumas pessoas vieram me perguntando sobre anagênese e cladogênese. Então, estou aproveitando aqui para falar. Anagênese é quando é gradual e cladogênese é quando se dicotomiza, é quando de um surgiram dois. Anagênese, um grupo, vai ser responsável pela formação de toda uma nova espécie, todo ele. Tá bom? Aí tem uma árvore filogenética aqui, ó, muito legal, que é o seguinte. Se eu fosse analisar aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenha X e aqui Y. A população, a espécie X, gerou a espécie Y. Isso aqui é por anagênese, gradual. Agora, de Y gerou Z e gerou W. Então, Z e W surgiram de Y por cladogênese. E Z gerou por cladogênese A e B. E W gerou por cladogênese C e D. Então, turma,
esse processo de evolução anagênico e cladogênico, ele vai diferenciar apenas quanto a isso. Quando a anagênese é gradual, é unidirecional, e cladogênese é quando é o quê? Uma dicotomia. Valeu? Beleza? Valeu, fio. Até a próxima. Tamo junto. Um abraço.